foi uma explosão do Senhor no meu coração, mais uma vez, que Deus me fez olhar para essa passagem bíblica e eu quero reparti-la. Ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Eu quero falar nessa noite a respeito da presença de Deus. Eu quero falar sobre presença extraordinária. Presença extraordinária. Amém? Então, abra sua Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 33. 3. Aleluia. Glória a Deus. Todos conseguiram achar? Aleluia. Nós fazemos então a leitura. Êxodo capítulo 33 nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda do encontro, a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servo, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes: faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te farei, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor.
Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que narrativa fantástica essa. É uma das palavras mais lindas que nós podemos ler na Escritura Sagrada. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela para mim, ela está carregada de revelação. Na verdade, resumir isso numa mensagem é um desafio, porque são muitas mensagens que podem ser ministradas a partir desse capítulo de número 33. Mas o que eu quero me deter aqui nessa noite é falar a respeito dessa relação com a presença de Deus. Quero falar a respeito da presença do Senhor e do modo como o Senhor deseja que nós possamos viver essa relação com Ele. E é importante que nós comecemos essa ministração dizendo que existe uma diferença significativa entre a antiga aliança e a nova aliança. Existe uma diferença absurda entre uma aliança e outra. Você sabe que a antiga aliança, ela se estabelece por meio da figura de um homem chamado Moisés, e aqui nós ouvimos, lemos e aprendemos um pouquinho mais a respeito desse homem chamado Moisés. A Bíblia nos narra, nesse mesmo livro de Êxodo, as experiências fantásticas e extraordinárias que Deus dava a esse homem chamado Moisés. Moisés foi um homem que andou com Deus. A Bíblia se encarrega de dizer nesse capítulo que nós acabamos de ler, que ele andava com Deus como um amigo, como alguém que anda face a face com Deus, como um amigo que fala com outro amigo. Assim era a relação de Moisés com o Senhor. Mas esse Moisés, ele é reconhecido na Bíblia toda como sendo a figura mais proeminente, mais importante daquilo que é chamado de lei. A lei é a característica principal da antiga aliança. A antiga aliança estava firmada na lei do Senhor, dada por meio de Moisés para todo o povo, para que o povo pudesse conhecer sobre aquilo que Deus queria que fosse praticado. Nós entendemos com isso então que a antiga aliança pode ser assim facilmente compreendida na figura de Moisés por meio da lei. Quando se fala da lei, nós estamos falando da antiga aliança. Quando nós falamos da lei dos profetas, que é uma explicação que lá no Novo Testamento é mencionada para a lei e os profetas, isso significa antiga aliança, Antigo Testamento. Então, quando nós falamos da antiga aliança, nós estamos falando dessa realidade que se estabelece por meio de Moisés e que vai sendo aplicada a sua leitura da lei, a sua interpretação da lei, a prática da lei ou a desobediência da lei. Nós vamos vendo por todos os livros do Antigo Testamento, até chegarmos no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, nós entendemos então, e testamento significa aliança, a nova aliança, ela é firmada naquilo que nós hoje, nessa noite aqui presenciamos, vivemos, participamos, que é firmada através do sangue de Jesus. Esta é a nova aliança, nova e eterna aliança, firmada no sangue de Jesus. O autor de Hebreus se encarrega de dizer que tudo aquilo que está na antiga aliança é sombra diante daquilo que é um objeto concreto na nova aliança. Então nós entendemos que a antiga aliança, ela serve como uma preparação para aquilo que é a manifestação exata do Senhor, a expressão exata do ser de Deus, que pode ser conhecido na figura agora de um outro homem, que é Jesus. O Deus que veio e habitou entre nós. O Deus que se despojou da sua glória para estar conosco e se apresentou então na pessoa de Jesus. Então a nova aliança, ela é firmada na pessoa de Jesus. E ela é firmada na graça de Deus. Se o Antigo Testamento e a antiga aliança é firmada na lei, a nova aliança é firmada na graça de Deus. Se a lei, ela é manifestada por meio dessa experiência que Moisés teve, a graça é conhecida por meio daquilo que Jesus fez
na cruz, e isso nós entendemos muito bem. Eu estou aqui chovendo no molhado, explicando o óbvio para você. Mas por que eu explico isso? Para que você possa entender que essa aliança de Deus, ela é manifestada desde a primeira experiência de Deus com o primeiro casal. Deus é um Deus de alianças, e Deus firmou então na terra um casal, e você sabe essa história muito bem, Adão e Eva. Porém a Bíblia deixa claro que Adão e Eva quebraram essa aliança, desobedeceram ao Senhor. Mas o Senhor se encarregou de firmar novas alianças com o homem. E nós vamos ver a aliança de Deus por meio de Noé, nós vamos ver a aliança de Deus por meio de Abraão, nós vamos ver a aliança de Deus por meio de Moisés, nós vamos ver a aliança de Deus sendo manifestada como alguma coisa que vai crescendo até se tornar claramente óbvia para todos nós, que é a aliança de Deus firmada em Cristo Jesus. Essa nós conhecemos muito bem, essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque tudo que nós lemos no Antigo Testamento tem sentido, essa aliança de Deus firmada por meio da lei de Moisés, ela está dentro de um contexto da queda, que acontece em Gênesis capítulo 3. E esse Gênesis 3 vai nos mencionar claramente que essa aliança e esse relacionamento com a presença de Deus, ele agora foi imaculado, ele foi agora quebrado. Essa relação que Deus tinha com o ser humano, ela agora foi dividida, de modo que a Bíblia expressa mais claramente, por exemplo, em Isaías 59, versículo 2, fala que os nossos pecados fazem separação, olha a palavra, separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O autor, Isaías, pergunta, por acaso Deus está surdo para que não possa ouvir? A resposta é, obviamente, não. Mas ele responde, mas os nossos pecados fazem separação nossa para com o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Por acaso a mão de Deus está encolhida para que não possa abençoar? A resposta a essa pergunta é não. Claro que não, Deus pode abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de tal modo que Ele não pode nos abençoar. A Bíblia deixa claro que o pecado trouxe um abismo de separação entre o ser humano e Deus. De modo que aí nós começamos a falar a respeito do tema dessa noite, que é a presença de Deus. Por quê? Porque quando você lê nos primeiros capítulos da Bíblia, você vai perceber que essa presença de Deus era uma realidade na vida, para a vida de Moisés, para a vida de Adão e para a vida de Eva. Quando você lê os primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, você vai perceber que existia íntima comunhão de Adão e Eva com o Senhor. A Bíblia, de um modo assim, bem poético, deixa claro que Deus se encarregava de diariamente manter essa comunhão. Havia um momento de profunda intimidade do Senhor para com sua criação, tão especial, a coroa da criação que era Adão e Eva. Mas o pecado quebrou essa comunhão, quebrou essa relação. E aí então, nós temos um problema. Nós temos um problema em relação à presença de Deus, porque agora a presença de Deus já não está disponível. A presença de Deus já não está agora possível de ser acessada. A presença de Deus agora, ela já não é uma realidade que nós podemos ler sobre ela, perceber sobre ela e ver que homens e mulheres facilmente desfrutavam dessa presença de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. De modo mais específico, nós vamos perceber que Deus, em sua misericórdia, graça, poder, se manifestava ao ser humano. E existiam alguns homens e mulheres que de tempos em tempos respondiam à presença de Deus, respondiam à vontade do Senhor de se manifestar novamente. Porém, é claro isso, que essa presença de Deus, ela vinha sobre a vida desses homens e mulheres e fazia com que eles manifestassem proezas, fazia com que eles pudessem manifestar poder, algo glorioso. Havia uma manifestação extraordinária por meio de homens e mulheres no Antigo Testamento, cada vez que eles respondiam ao Senhor,
em fidelidade, em santidade, em renúncia, em desejo, em arrependimento, em busca. E Deus então se encarregava de manifestar o seu poder através da vida desses homens. Nós podemos até de forma assim um pouco mais didática dizer que facilmente nós podemos perceber que Deus se manifestava através da vida de alguns reis no Antigo Testamento. Nós podemos perceber assim, de forma bem poderosa, que Deus se manifestava através da vida de alguns juízes, através do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Nós facilmente percebemos que Deus se manifestava de modo poderoso, não apenas em palavras, mas em feitos extraordinários, através da vida dos seus profetas na Antiga Aliança. E também através da vida dos seus sacerdotes dedicados ao Senhor, Deus operava, manifestava, abençoava e falava. Mas de forma assim, geral, nós podemos dizer que a presença de Deus, ela não era uma realidade sobre o povo do Senhor. Por mais que a Bíblia deixa claro a respeito da presença de Deus, como sendo uma presença possível em todos os lugares. Nós entendemos isso como sendo um princípio, um atributo de quem Deus é, que é a sua onipresença. Mais claramente nós podemos ver isso na pessoa de Davi, quando ele escreve em Salmo 139, ele fala a respeito da presença de Deus. Ele fala a respeito de tentar fugir dessa presença e não conseguir. Ele fala, olha, se eu fizer a minha casa no alto de uma montanha, tentando de algum modo me apartar da tua presença, ainda assim a tua presença lá está. Se eu tentar fugir do Senhor e ir para um abismo, o lugar mais baixo da terra, ainda assim vou descobrir que a tua presença ainda lá está. Ele chega à conclusão de, como pois poderei me afastar da tua presença, sendo que tu és um Deus que está em todos os lugares. É claro que nós entendemos isso, é óbvio que nós entendemos isso, mas existe uma gritante diferença, absurda diferença, entre aquilo que os homens e mulheres de Deus viveram na Antiga Aliança, e aquilo que nós, homens e mulheres de Deus, podemos e devemos viver na Nova Aliança. Qual é a grande diferença? Qual é a grande questão? E é impressionante que, às vezes, a impressão que nos dá, que algumas pessoas ou não sabem, ou se sabem, desprezam essa verdade da Nova Aliança, do Novo Testamento, que é a respeito da presença de Deus. Você, de vez em quando, vai ouvir alguma canção evangélica, algumas até de renome, algumas muito conhecidas, cantadas por uma grande maioria de cristãos, que vão dizer basicamente para o Senhor que eles querem atrair a presença do Senhor, que eles querem de algum modo chamar a atenção de Deus, como se de algum modo Deus estivesse em algum lugar muito distante, talvez na China, talvez em Bangladesh, Filipinas, talvez lá para os lados da Ásia, ou talvez no Oriente Médio, fazendo alguma coisa mais importante, ali em algum país muçulmano, talvez no Kuwait, talvez em Catar, talvez na Arábia Saudita, e de repente nós aqui fazemos algo muito impressionante, mas tão lindo, tão maravilhoso, que Deus se encarrega de sair correndo de onde Ele está e vem na nossa frente, porque nós conseguimos atrair a atenção do nosso Senhor, e a presença dEle então foi atraída até esse lugar, porque ela de algum modo parece que não estava. Essa impressão que nós temos, por mais que ela é muito bonita poeticamente, ela não está de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor na Nova Aliança. Então, essa ideia de, eu farei o que for preciso. Então, você pode fazer o que for preciso mesmo. E ainda assim, você pode fazer, e nós não teremos nada que faça com que essa presença seja atraída. Por quê? Porque ela não será atraída por algo. Ela já está. Ela já é. E a grande questão é aonde ela está e aonde ela é. E esse é o grande tema a respeito da presença de Deus. Porque se eu preciso dizer isso, e em alguns lugares você vai ouvir alguém dizer assim, que bom que você chegou, então vamos orar agora para chamar a presença de Deus para esse lugar. Isso não está de acordo com a palavra do Senhor, não está de acordo com a palavra revelada no Novo Testamento, porque a presença do Senhor, ela está garantida aonde? Aonde você acha que está garantida a presença de Deus
nessa dispensação, nesse tempo da nova aliança? Onde você acha que está? Aqui nesse lugar, nesse templo, amém? Não? Aonde que é o templo que está então? Se não é nesse templo aqui. É aquele lá, no Rafael e na Cristina e na Vanessa. No Davi também. Glória a Deus. No Denis também. E no Fernando também, no Jé também, no Caio também. E o Adriano bastante também. Aleluia. Você entende o que eu acabei de dizer? Uma explicação rápida, mas importante para você entender. Então, a ideia E eu entendo, eu respeito, e eu entendo que mesmo que nós possamos estar equivocados em nossa compreensão, a misericórdia, o amor e a vontade de Deus nos abençoar é tão grande, que Ele passa por cima das nossas compreensões equivocadas, nossas teologias erradas, nossas heresias, e nos abençoa, porque Deus é muito bom. Porém, Deus respalda, zela, honra e vela pela sua palavra para fazer cumpri-la na nossa vida. E é importante que nós possamos compreender a palavra do Senhor, porque na palavra nós temos segurança, na palavra nós temos verdade, na palavra nós temos um porto seguro, pelo qual nós podemos falar com o Senhor e nos relacionar com Ele. Amém? Então a presença de Deus, ela não é um negócio que é atraído como num efeito de algo que nós podemos produzir, e então a presença vem. Então o que vem? A grande pergunta que fica é o que acontece quando a gente se quebranta então, pastor? O que acontece quando a gente se rasga diante do Senhor? Porque alguma coisa acontece. Se não é a presença de Deus, o que é então? O que você acha que é então? O que você acha que é então, meus amados irmãos? Você percebeu ali, nesse texto de Êxodo capítulo 33, que existem dois temas principais a respeito de Deus nessa passagem de Êxodo 33? Você percebe que, ora, nós temos a expressão presença de Deus, e ora, nós temos a expressão glória de Deus. Você consegue ver essas duas realidades? Tem hora que a expressão de Moisés em relação à presença de Deus, e depois ele fala outra coisa com Deus, e ele fala a respeito da glória de Deus. Bom, o tema é que por todo o Antigo Testamento, um dos pedidos mais maravilhosos da Antiga Aliança era: Senhor, por favor, não retires de mim o teu Espírito, por favor, não tires da minha vida a tua presença. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Por que eles falavam assim, pastor? Porque a presença de Deus naquele contexto, de fato, estava condicionado muito a uma performance, a uma realidade daquilo que eles poderiam fazer ou não fazer, que determinaria se a presença estaria ou não. A coisa mais maravilhosa do Novo Testamento, da Nova Aliança, é aquilo que nós vemos por meio dos registros da palavra de Deus, de que o Senhor não tem pretensão de nos tirar a presença dEle, e de que Ele não nos deu a presença dEle em partes, como alguém que tem um conta-gotas, e fica olhando para cada um, na sua performance espiritual. E aí Deus olha atentamente, como um fiscal olha atentamente quando está analisando um objeto de pesquisa, um objeto que pode determinar se ele chancela, se ele aprova ou se ele manda fechar. Então, não é assim. Mas a impressão que algumas pessoas têm é de que Deus lida conosco assim. Pastor, essa impressão é equivocada? Ela é errada? Sim. Deus não lida com a gente assim. Meu Deus, então como é que Deus lida? Deus lida conosco mediante a sua graça. Aleluia. É graça, muita graça, estonteante graça, maravilhosa graça, sobrenatural graça, extraordinária graça. Meu Deus, mas a nossa performance nada tem a ver com isso? Tem, mas não em relação à presença. Não em relação à presença.
Mas então se tenta em relação ao quê? Eu acredito que o Senhor quer nos fazer entender que sim, em relação a, vou chamar assim, eu vou fazer uma divisão para que a gente possa compreender melhor esse assunto. E vou chamar isso de glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Mas a presença é uma coisa, e a glória é outra coisa. Pastor, não consigo entender. Como é que funciona isso? Tem algum modo mais humano de explicar essa realidade? Tem um modo humano de explicar essa realidade. Por exemplo, eu sei que você está aqui, mas não necessariamente eu consigo reconhecer que todos vocês estão aqui. Eu sei, pela lógica, que você está aqui, mas é possível que eu não tenha olhado para você ainda e eu não tenha percebido que você está aqui. Agora, quer ver o modo como eu vou saber que você está aqui? Manifeste-se agora. Passa qualquer maneira. Ah, tá, o seu Emílio está aqui. Opa, o Luciano também está aqui. O Davi, você também está aqui. Glória a Deus, o Vitor não está, mas a Adriele está aqui. O Alex está aqui, a Bruna está aqui também. Estou vendo vocês agora todos. Por que eu estou vendo? Porque vocês... Mas vocês já estavam aqui, não estavam? Mas eu não tinha percebido. Eu não tinha visto. Não tinha visto. Porque agora vocês se manifestaram e eu percebi. A manifestação gloriosa de vocês fez com que eu percebesse que, de fato, Deus está nesse lugar. Deu para entender? Ah, mas agora bagunçou tudo. Me explica de novo. Sim, além de perceber você aqui nesse lugar, a sua presença, porque os nomes que eu falei, desses homens e mulheres que eu acabei de dizer, são homens e mulheres de Deus. Então, há uma garantia de fato e de verdade que Deus está aqui nesse exato momento, nesse lugar. Jesus menciona sobre isso que onde 2 ou 3, ou 2 ou mais, estiverem reunidos em seu nome, lá Ele estaria. Jesus, Ele menciona que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, mas Ele nos enviaria o Consolador, e esse Consolador nos explicaria toda a verdade, nos relembraria de toda a verdade, mas não apenas seria alguém que nos relembra da verdade, mas Ele estaria conosco, todos os dias, Ele estaria conosco. Bom, mas se Ele foi para o Pai, como que Jesus estaria conosco? Quando Ele fala isso, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Ele quer dizer? O Novo Testamento explica que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E onde habita o Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo deixa claríssimo para todos nós, que todo aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus, aquele que se uniu ao Senhor, se fez um com o Espírito Santo de Deus. Aquele que entregou a sua vida a Cristo, se fez um com o próprio Deus. Então, de modo completamente bíblico e assertivo, nós podemos dizer que, quando você chegou nesse lugar, nós podemos afirmar de fato que a glória de Deus, e melhor, a presença de Deus está aqui. Amém? A glória de Deus também está, mas nós vamos percebê-la quando? Quando ela se manifesta. Então, as grandes questões da nossa busca, as grandes questões da nossa entrega, do nosso quebrantamento, no que envolve a manifestação gloriosa de Deus, elas estão ligadas a esse segundo tema aqui, e não ao primeiro tema. Por quê? Porque eu estou querendo dizer que para o Senhor, Deus não tem nenhum interesse em tirar a sua presença na pessoa do Espírito Santo da sua vida. Não tem. Pastor, mas tem base bíblica para que alguém não tenha mais a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo? Sim, a Bíblia fala que existe até mesmo um pecado que é imperdoável diante do Senhor, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E alguns ficam tentando se perguntar o que seria isso, qual é a resposta para esse tema tão complicado, que para todos os demais temas tem perdão. Uma vez que o ser humano peca, se arrepende, pede perdão, a Bíblia fala que nós temos diante do Senhor um perdão pronto. A Bíblia fala em 1 João 1,9, que se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça para todos os pecados. Mas a própria palavra também nos menciona que existe algo que é imperdoável.
algo que toca como uma blasfêmia ao Espírito Santo, então o que seria? E obviamente, o fato de você estar aqui com o coração aberto, com os seus ouvidos atentos àquilo que está sendo ministrado, é a maior e melhor garantia de que você não blasfemou contra o Espírito Santo e de que você não pecou o pecado imperdoável. Pastor, mas me explica um negócio. Se Deus está sempre pronto a perdoar, por que a palavra dele fala que ele não vai perdoar esse pecado? Simples, muito simples. Porque esse pecado, uma vez cometido, torna a pessoa de uma maneira, de um jeito, que ela não se arrepende mais. Ela nunca mais volta a confessar a sua culpa, o seu pecado, se arrepender, se quebrantar, se humilhar diante do Senhor. Então não é porque Deus não quer perdoar, mas é porque não há arrependimento, e sem arrependimento não há perdão. Agora, quem que trabalha em nós o arrependimento cada vez que nós erramos? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E essa presença maravilhosa que te faz entristecer quando você comete coisas erradas, quando você pensa equivocadamente, quando o seu coração se inclina para o mal, quando você está trilhando um caminho errado, quando você está em desobediência em qualquer área da sua vida, quer nos seus pensamentos, quer nas suas motivações, quer nas suas intenções claras e manifestas, quer nos seus passos, nas suas decisões. Quem é essa pessoa que faz você reconhecer o pecado, senão o Espírito Santo? Agora pasme, uma vez que esse pecado imperdoável é cometido, e essa pessoa aqui, ela não tem mais a possibilidade de se arrepender. E por que ela não tem mais a possibilidade de se arrepender? Porque o Espírito Santo se retirou, já não está mais nela. Então o Espírito Santo que a convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que o aproxima da relação com o Senhor, o Espírito Santo que trabalha na vida de todo crente, para nos santificar todos os dias, já não santifica mais, já não opera mais. Mas é por culpa dele? É por causa dele? Não, é por causa dessa situação aqui. Agora, a Bíblia tem um nome para chamar essa pessoa aqui. São aqueles que apostataram da fé, chama-se apostasia da fé. Paulo se encarrega de dar alguns nomes, algumas pessoas que apostataram da fé. São pessoas que negaram, não apenas em prol de dar uma voltinha no mundo, se arrepender depois e voltar. Não é um desviado simplesmente que está momentaneamente desviado, mas ao ouvir do nome de Jesus, chora, se quebranta, sente saudade do Senhor. Não, essa pessoa não tem saudade do Senhor. Essa pessoa não se quebranta mais. Essa pessoa não chora mais. Ela não reconhece pecado. Ela levanta a bandeira contra o Evangelho. Ela se arrepende de uma só coisa: de um dia ter dito que um dia confessou a Cristo. Esse é o apostasia. Agora, pastor, isso é muito triste, terrível. Tem chance de acontecer com algum de nós aqui? Minimamente sim. Mas por que minimamente, pastor? Porque o Espírito Santo trabalha insistentemente, diariamente na sua vida, para que isso jamais aconteça. Jamais aconteça. Então, pela fé e pela revelação que tenho da parte do Senhor, digo para você que Deus na sua vida trabalha para que você nunca chegue a isso. E é por isso que de vez em quando você sente uma tristeza que você não sabe qual é a razão, até que o Espírito Santo mostra para você num culto, numa pregação, numa palavra, numa profecia, num ensino, que na verdade o que está incomodando você é um pensamento, uma intenção, uma motivação, uma decisão fora da vontade do Senhor. E o que o Espírito Santo está fazendo com você? Está te chamando ao arrependimento. Então num momento como esse, dessa noite, você fala para Deus: Deus, por favor, no nome de Jesus, eu me arrependo, reconheço que sou pecador, reconheço o meu pecado, eu errei em tal momento, em tal situação. O que Deus faz? Deus vai lá e perdoa o pecado, e Ele faz o quê? Ele purifica de toda injustiça. É isso que Ele faz, de acordo com 1 João 1:9. Então, quem que está fazendo isso todo o tempo na nossa vida é a presença de Deus. Eu estou garantindo para você que todo crente em Cristo Jesus, nesse lugar e no mundo nesse momento, tem a presença de Deus. Tem. Não precisa atrair, não precisa fazer força, ficar pulando para suar, para ver se de algum modo atrai a presença de Deus para o suor, fazendo penitências, orando em cima do milho de repente, para de algum modo mostrar o tamanho do sacrifício, da vontade, da abnegação, da disposição, para de algum modo chamar a atenção de Deus. De eu farei o que for preciso para te ver. Eu farei o que for preciso para que o Senhor possa me tocar. Olha para mim. Essa bonita poesia nada tem a ver com a realidade manifesta na nova aliança.
Pastor, mas você deu a entender que não tem a ver com a presença, mas tem a ver com a glória. Sim. Sim. E aqui eu acredito que existe a grande diferença entre crentes e crentes. Entre aqueles que ocasionalmente ou raramente sentem, percebem, manifestam e veem a glória de Deus. Daqueles que não veem, não percebem, não conseguem perceber absolutamente nada. Pastor, peraí, deixa eu só entender. Se eu não sinto, se eu não consigo grandes níveis de quebrantamento, mas eu sei que eu já entreguei minha vida para Cristo. Eu sei que a presença de Deus ela é uma realidade na minha Bíblia, na minha vida, porque a Bíblia diz isso. Então eu sei disso. Eu vou para o céu, pastor? Vai para o céu. Aleluia. Se você só quer ir para o céu, deixa eu falar para você, você fica bem tranquilo. Você vai para o céu. Mas peraí, se eu só entreguei minha vida para Cristo, eu posso acreditar que eu tenho a presença de Deus? Pode e deve acreditar que você tem a presença de Deus. E aí você vai para o céu? Vai para o céu. Aleluia. Vai passar a eternidade com Deus. Todos os dias da eternidade você vai passar com o Senhor. Para sempre, 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 sempre. 3 pontinhos para não ficar insistentemente dizendo sempre. Ever, forever, ever, ever. E vai. Mas eu quero dizer para você que eu tenho a impressão que o nosso amado Senhor, Ele quer fazer algumas coisas impressionantes, extraordinárias. E Ele espera, Ele deseja que nós possamos nos juntar a Ele numa parceria, a fim de que Ele manifeste a sua glória nessa cidade e nesse mundo. E para isso, pasme, é a escolha de Deus que nós de algum modo possamos interferir nisso. Eu sei que sei, a Bíblia que eu leio, a mesma sua, e nós chegamos à compreensão que Deus é soberano. Deus é soberano. E um Deus que é soberano, Ele pode fazer o que quiser, na hora que quiser, do modo como quiser, com quem quiser, do jeito que quiser, porque Ele é soberano. Quando a gente fala que alguém é soberano, significa que ele não precisa da vontade de outro para poder fazer alguma coisa. Quando alguém é soberano, a sua vontade basta, o seu desejo basta. Deus é soberano. A Bíblia se encarrega de dizer isso. Ele é assim. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Porém, Ele decidiu, na sua soberania, escrever palavras que nos envolvem, que falam da nossa postura. E basicamente nós podemos dizer que a inércia não está no seu campo de atuação para manifestar a sua glória na terra. Basicamente nós podemos dizer que a letargia, a paralisia da nossa parte não está no seu raio de intenção para manifestar sua glória. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para ficar um pouco mais fácil de você entender o que eu estou dizendo, se você, por exemplo, se recordar de Jeremias 29:13, lá a Bíblia menciona assim, ó: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. É isso que diz lá. Perceba, Deus poderia dizer qualquer outra coisa e mencionar, olha, independente da sua busca, vocês vão me encontrar. E independente do quanto vocês clamarem e buscarem a mim, independente, eu vou me manifestar a vocês. Porque eu não preciso de vocês me manifestar. Eu manifesto a hora que eu quero, mesmo que vocês não me busquem. Ele poderia ter falado isso? Sim. Ele poderia falar isso? Sim, claramente. Mas Deus decidiu falar através do seu profeta, dizendo que Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. Você entende isso? Amém? Por exemplo, na passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 8, já no Novo Testamento, lá menciona assim, ó: chegai-vos a Deus. E olha, parece que existe uma lógica aqui, ó: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.
Olha que coisa maravilhosa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A impressão que nós lemos quando lemos isso é que Deus, Ele quer que nós possamos expressar nossa vontade no relacionamento para com Ele. Ele quer que nós possamos, de algum modo, responder a Ele. Eu não creio em hipótese nenhuma que, de algum modo, nós possamos valorizar a nossa iniciativa como sendo a primeira no relacionamento com Deus. Porque não é, de fato. É errado nós imaginarmos isso. Não existe uma teologia verdadeira, que não seja herética, que diga que a nossa vontade é o que determina o agir de Deus. Não é. A Bíblia fala que é Deus que nos amou primeiro. É Ele que nos amou primeiro. Então o nosso amor a Ele é uma resposta ao amor dEle. Agora, o que eu nunca direi é que Deus não valoriza a resposta que nós damos a Ele. Entrar no campo da teologia tem uma batalha eterna em relação àqueles que falam, não, o que importa é a soberania de Deus. Deus escolhe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai responder, quem não vai responder, porque Deus manda e desmanda. Eu não creio assim. Tem outros que vão mencionar, não, o que importa é a decisão do homem, porque quando o homem, ele decide na terra, Jesus então se mostra para ele, se revela a ele. Também não creio assim. Então o que você crê, pastor? Eu creio numa resposta, a iniciativa primeira do Senhor. Mas o que eu creio totalmente é que nós não viveremos a glória de Deus e não teremos as manifestações da glória de Deus se nós não respondermos a Ele. A nossa manifestação a Ele, e eu não sei explicar totalmente isso que eu falo para vocês, de algum modo o que eu sei dizer é que na palavra, inúmeras passagens dizem que a nossa resposta, entenda bem, não é a nossa iniciativa, como alguém que começa um processo, não, mas a nossa resposta ao que Deus quer, ativa em Deus a manifestação do seu sobrenatural. A nossa resposta. Pastor, o que está querendo dizer que eu ainda não entendi? Eu quero dizer que nós não atraímos nada. Nós não podemos fazer nada que surpreenda o nosso Deus, que fala, meu Deus, estou surpreendido com vocês hoje. Vocês fizeram uma coisa que eu nunca imaginaria que vocês fariam. Deus nunca vai fazer isso. Não há nada que surpreenda o nosso Deus. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Não há nada que precisa ser revelado a Ele. A verdade é que quem precisa de revelação somos nós. E nós só vamos responder a Ele quando nós tivermos revelação dEle. E a coisa mais maravilhosa que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é que Deus em Cristo Jesus decidiu se revelar a todos os homens. Todos, sem exceção. Se todos vão responder a Ele, nem todos, mas eu vou. Você vai também, no nome de Jesus. Amém? Todos vão ser salvos, pastor, porque Deus na cruz salvou a todos? Não. Deus salvou a todos na cruz, pastor? Todos, satanistas, espíritas, candomblé, umbanda, quimbanda, Hare Krishna, o que você imaginar, Seixonoye, as mais aceitas heresias, as mais distintas, diferentes, todas as aberrações que o ser humano pode criar, Deus na cruz salvou a todo ser humano. Todo vai ser salvo? Não. Quem vai ser salvo? Quem responder a Ele. Quem responde ao Senhor é salvo. Em relação à sua presença, nós já temos garantia em relação a isso. Agora, se você quiser viver algo extraordinário, aí você vai precisar não apenas levar em consideração que você tem a presença de Deus e ela é a garantia de que você vai ser salvo, mas você precisa entender, discernir, viver com o Senhor de um modo que você busque a manifestação da glória de Deus na sua vida e através da sua vida. Foi isso que Moisés pediu ali. Agora, nesses últimos minutos de pregação, quero dizer para você o seguinte: perceba o que foi que aconteceu nesses 2 capítulos, o que eu não li e o que eu li inteiro para vocês. O que eu não li fica como lição de casa, quando você chegar em casa, nesse tempo de busca que você está tendo, de consagração, muitos de nós aqui em jejum, que você possa ter um tempo de entender um pouquinho mais dessa palavra, lendo Êxodo 32. E o que eu li foi o 33. Mas leia o que acontece lá. Eu rapidamente menciono para você. Êxodo 32 fala basicamente que Moisés está tendo intimidade com Deus, que era comum a ele. Ele estava no alto da montanha e Deus estava trazendo para ele a revelação, não apenas para a vida dele, mas para todo o povo de Israel. Deus estava dando para ele as tábuas da lei. Deus estava dando para ele os mandamentos do Senhor.
E a Bíblia chega a menção de que, em determinado momento de Êxodo 32, Deus fala para Moisés, fala assim: Moisés, desça. Desça porque o teu povo, Deus fala assim com Moisés, né? O teu povo se perdeu. O teu povo se desviou. O teu povo fez para si falsos deuses. E eles estão dizendo lá embaixo, nesse momento, que esses falsos deuses os tiraram do Egito. Desça. E aí a Bíblia vai falar que Moisés começa a conversar com o Senhor, porque Deus vai basicamente dizer: olha, eu vou varrer esse povo. Eu vou acabar com esse povo. Eu vou exterminar esse povo. E Moisés agora se apresenta como cara. Se a nação de Israel física tem que agradecer a alguém, tem que agradecer a Moisés, porque eles eram para ser extinguidos ali. Ali Moisés se apresenta para o Senhor e fala: não, Senhor, não faça isso. Leia depois Êxodo 32. E ele vai entrar numa conversa de intimidade como um amigo a outro amigo. Pasme no que eu vou falar. Tentando fazer com que Deus mude de ideia. Deus de glória, não me peça para explicar esse trem. Isso é coisa de amigo com amigo. Isso é coisa que vai além da teologia. Isso vai ser revelado para os íntimos, e só os íntimos entendem. Isso, o teólogo fica louco, porque nós não conseguimos compreender como é que um Deus pode mudar de ideia por meio da relação íntima, extravagante de um homem que se tornou amigo de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus, olha a palavra lá, se arrepende da sua decisão. E diante dessa conversa com Moisés, Deus fala: ok, não vou destruir esse povo. Então o capítulo 32 basicamente é o capítulo da não destruição de um Deus que quer destruir por causa do pecado. Mas a coisa fica pesada, porque quando Moisés desce, primeiro ele fala: não mata. Mas basicamente ele fala assim: não mata, deixa que eu mato. Aí quando ele chega, ele vê o que acontece, porque ele tinha deixado lá um auxiliar, que era o Arão. O Arão era a boca dele. Quando ele começou o ministério, ele não sabia falar, gaguejava. E então o Arão era o que comunicava para ele. Mas a coisa foi avançando e parece que nesse momento já não gaguejava mais, estava sóbrio ali, estava firme nas suas colocações. E quando ele chega lá, ele conversa com o Arão e pergunta basicamente: Arão, você tem noção do que você fez, cara? Você tem noção que você atraiu maldição para todo o povo? Aí o Arão começa, com a cara lavada dele, com a cara dissimulada dele, ele começa a dizer assim: o povo me pressionou aqui. Aí eu falei: olha, gente, tá bom, vamos fazer então, traz as argolas de ouro aí. E aí sabe o que aconteceu, Moisés? Eu peguei as argolas de ouro, peguei os negócios de ouro, eu joguei aqui, cara, no fogo e surgiu um bezerro de ouro aqui. Impressionante, eu joguei assim, ó, um bezerro surgiu. Cara, o Moisés fica louco. E claro que ele não extermina todo o povo, mas ali acontece um extermínio de muitos nessa história. Você pode ler depois. E quando começa o capítulo 33, já é um momento diferente. Porque agora passou esse momento aí, e agora é o momento dele com Deus. E o capítulo 33, como você percebeu na leitura, ele começa falando a respeito daquilo que, dessa relação. No meio fala de Moisés, e depois volta para falar dessa relação de amizade. É impressionante isso. Começa falando, Deus basicamente no capítulo 33, deixa eu achar aqui novamente. Êxodo 33. Deus fala: ó, vai, sobe daqui, tu e teu povo, que tiraste a terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei para Abraão, Isaque e Jacó. E assim vai. Aí no versículo 2 ele diz assim: ó, enviarei o anjo adiante de ti. E ele promete o seguinte: ó, lançarei fora. Aí começa um monte de eus ali, cananeus, jebuseus, amorreus, todos eus. Versículo 3, ó, sobe para a terra que manda leite e mel. Que terra é essa? A terra prometida. Agora perceba, isso aqui tem que ser grifado. Versículo 3 do capítulo 33, para ficar mais fácil. 33, 3. Olha o que diz lá. Quem diz aqui é o Senhor. Ele diz ali: eu não subirei no meio de ti. Cara, isso aqui é forte demais. Deus aqui abriu um precedente absoluto. Qual o
precedente que Deus abriu. Tenta imaginar como se fosse uma fruta que estivesse na frente dos seus olhos. Tem a laranja, melancia, melão. É que eu estou comendo muita fruta, então por isso que eu estou falando sobre isso. Então, beleza. Visualiza a fruta. Você tem uma fruta inteira. Você sabe tudo que está ali dentro. De repente Deus pegou e partiu ela em duas partes. Foi isso que aconteceu ali. Esse aqui é um precedente que abriu uma possibilidade. Que é... Uau, é duro de falar isso, mas eu vou falar para você. Deus se encarregou de dizer o seguinte: olha, nesse momento, diante dessa realidade que o povo de Israel viveu, eu estou agora dizendo que eu posso cumprir promessas, eu posso abençoar pessoas, eu posso enviar o meu anjo, eu posso dar sucesso para alguém, eu posso fazer coisas extraordinárias acontecerem sem a minha presença, porque eu não irei. É o que Deus está falando. Ele falou para Moisés: Moisés, eu não irei, não vou, eu não vou, mas fica tranquilo porque eu sou fiel. Anjo, vem cá, anjo do Senhor, está aqui, esse é o anjo do Senhor. Tenta imaginar essa cena. Ele está falando: esse é o anjo do Senhor, ele vai guiar para vocês. Vocês vão chegar numa terra que manda leite e mel. Eu já autorizei, ele vai arrebentar com o Amorreu, o Jebuseu, o Eteu, e Etes e tudo. Ninguém vai ficar na frente de vocês. Por quê? Porque a minha palavra vai ser cumprida. Eu vou cumprir, mas eu não vou. Oh my God. O que acontece agora? Nós temos um problema sério aqui. Você conseguiu entender? É possível ter um monte de coisa de Deus sem ter Deus. É possível ter um monte de bênçãos de Deus sem ter Deus. Você já viu isso acontecer? Já vi. Eu também já vi. Cara, é impressionante como Deus é bom. A misericórdia de Deus, ela é maravilhosa, é sobrenatural, benevolência, bondade. Deus é bom demais. Ele abençoa a gente que eu nunca abençoaria. Ele faz coisas na vida de pessoas que eu nunca imaginaria que seria possível fazer. Por que ele faz isso? Porque ele é bom. Isso significa ter a presença dele? Não necessariamente. Então, pastor, deixa eu só entender. É possível um descrente vir aqui, porque ouviu falar que aqui tem uma oração forte. O poder de Deus se move aqui. Em nome de Jesus, aleluia. Ali vem. A gente ora, acontece uma coisa sobrenatural e ele nunca mais volta. Mas ele foi abençoado verdadeiramente por Deus? Foi abençoado por Deus. Foi curado, liberto. Sobrenatural aconteceu, extraordinário aconteceu. Maravilha, glória a Deus. Deus é bom. Significa que está salvo? Significa que ele tem a presença de Deus? Não necessariamente. Não necessariamente. Por que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Demasiadamente bom. De modo inexplicável como Ele é bom. Mas olha que o Moisés entendeu aqui, quem dera todos nós pudéssemos entender. E eu estou falando apenas desse detalhe, mas tem um detalhe ainda mais importante do que esse. O Moisés, ele entendeu a coisa mais importante. Ele entendeu o seguinte: eu não quero escolher as bênçãos. Eu não quero escolher o cumprimento das promessas. Eu quero o Senhor da promessa. O Senhor das bênçãos. Eu quero a presença do Senhor. Aí por isso que ele fala, mais para frente, ele fala assim: se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Ele está dizendo: eu não vou me mover sem a tua presença. Eu sei que eu entendi. O Senhor está querendo dizer para mim que para que eu possa viver tudo isso. Eu posso ser o mais bem sucedido da terra. Viver filé. Mas sem a tua presença, não, eu não quero esse negócio. Você lembra de Jesus falando sobre isso? Você lembra de Jesus falando sobre isso? Jesus disse o seguinte: olha, chegará um dia que muitos vão bater nos portais da eternidade.
vão dizer assim: ei, cheguei, estou aqui, Jesus. Uhul. Aí Jesus vai olhar e vai falar para ele o seguinte: não conheço, não vos conheço. Mas o quê? Jesus, sou eu, Jesus. Não conhece todas as coisas, Jesus. Você é onisciente. Você conhece até o pensamento que está na minha mente. Antes de sair pela minha boca, você já conhece, Jesus. Está lá, Salmo 139. Eu conheço o Salmo 139. Preguei sobre ele na igreja lá. Aí Jesus fala: não conheço, não conheço. Jesus, eu expulsei demônios em teu nome, Jesus. Eu curei enfermos em teu nome. Cantei, dancei, pulei, saltei, ministrei em teu nome. Viajei em teu nome, preguei em lugares os mais diferentes da terra em teu nome. Congreguei então no teu nome. Liderei célula em teu nome. Supervisionei em teu nome. Pastoreei em teu nome. Como assim não me conhece? Ele fala: não vos conheço, aparta de mim. Duro, né? Duro demais. O que Jesus está falando ali? Jesus estava falando de gente semelhantes a essa, que fizeram a escolha errada, que Moisés não fez, que entenderam aqui as promessas de Deus podem se manifestar na vida de pessoas que seguem alguns princípios. Que quando você pega os princípios da Bíblia e resolve e decide praticá-los, você pode ser um triste de uma pessoa em todas as demais áreas, uma aberração humana em todas as demais áreas, mas naquela área você vai colher efeito disso. Você pode descobrir o valor do nome de Jesus para expulsar demônios. Você pode ser um grande exorcista. Você pode descobrir o nome de Jesus para poder curar enfermos. Você pode ser um curandeiro usando o nome de Jesus. Não que nem a bisavó que usava lá o... Não, mas o nome de Jesus. Entendeu? Lembra daquela bisavó? Todo mundo tem uma bisavó que fazia uns... né? Comum. A minha bisavó, ela, de vez em quando via umas pessoas lá, ela fazia uns negócios assim. Chamavam ela de benzedeira. Então, não é benzimento, não. Nome de Jesus. Sai! E sai. Seja curado! É curado. Uau! É garantia isso? É garantia de vida eterna, de salvação? Não, porque a garantia está na presença. Quando Jesus fala, não vos conheço, ele está falando, olha, você não tem parte comigo. Eu não te conheço não porque eu não sei que você existe. Eu não te conheço não é porque você não sei os seus pensamentos. Eu sei todas as coisas, mas eu não te conheço porque você não respondeu ao meu amor. Você não correspondeu ao que eu fiz por você. Você não me deixou te conhecer não de modo cognitivo, racional, lógico. Você não me deixou te conhecer porque eu não pude manifestar na sua vida o meu caminho. E aqui Moisés ele pega Deus de jeito. Porque em Êxodo 33, o que ele pede para o Senhor, eu quero que você olhe para isso com atenção. Por favor. Depois que Deus fala assim, olha, eu não vou, você vai comer leite e mel, vai ser uma delícia esse negócio, pode viver o resto da vida comendo leite e mel. Olha, sabor de mel, aleluia. Né? Tudo isso. Aí ele fala... Aí, onde é que eu estou aqui? Agora me perdi no versículo, estou tentando achar. Novinho, tá? Por quanto o Senhor tinha dito, tá? Os filhos de Israel. Não vou fazer, tal, o quê? Vamos achar aqui a resposta que ele dá para o Senhor. Depois que Deus fala que ele não iria, ele começa a falar com o Senhor. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, versículo 12, faze subir esse povo, porém não me desse saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, detalhe aqui, ó, veja a questão aqui. Deus já não falou que quem iria com ele? Quem queria ir com ele? O anjo do Senhor. Mas olha aqui a insistência dele nesse negócio. Eu não entendi quem que vai comigo. É o que ele está falando. Não entendi quem está vindo. Quem que vai comigo? Não entendi. Faz subir esse povo, porém não me desse saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Ele está apelando à aliança que Deus tem com ele. Ele está apelando ao conhecimento que Deus tem da vida dele. Ele está falando para Deus o seguinte, olha, você disse que me conhece. Eu não sou daqueles que não te conhecem. Você me conhece. Mas isso é demais, né? Tem gente que na terra fala assim, ei, você sabe com quem você está falando? Aí vem um carteiraço de alguma coisa, né? Mas aqui é diferente. Ele está falando para Deus, Deus, você sabe com quem você está falando.
Porque você me conhece. Ele está dizendo assim, ó, você me conhece pelo nome. Foi você que falou isso para mim. Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Ele está apelando o quê? Ele está falando assim, eu tenho uma aliança contigo. O Senhor reconhece ela. E, inclusive o Senhor falou que eu tenho crédito nesse negócio. Porque o Senhor está dizendo que achou graça na minha vida. Que graça é essa que ele está falando aqui? Que graça é essa? Aqui não é a graça que é o favor imerecido. Aqui a graça é a resposta que Moisés já tem dado ao que Deus tem feito. Lembra que o capítulo 33 fala o que ele fazia todo dia? Ele pegava, no meio da galera, tenta imaginar uma cidade de no mínimo 1 milhão de pessoas. Tenta imaginar um povo de 1 milhão de pessoas, um povo nômade. Ele se retirava do arraial, fez uma tenda da congregação, uma tenda do encontro, e lá ele orava ao Senhor, todo dia. Lá ele tinha o tempo a sós com o Senhor. A Bíblia fala que Deus amava esse negócio tanto, e por isso Deus fala que você achou graça aos meus olhos, que a Bíblia fala que Deus fazia a nuvem assim, ó, aí a nuvem ficava lá na porta da tenda da congregação. Como uma manifestação para todos que, olha, o Moisés é íntimo de Deus. O Moisés é um cara que ama a minha presença. Aí versículo 13 diz, agora pois, se achei graças aos teus olhos, olha a maneira como ele está falando com Deus. Peço-te, rogo-te, imploro-te, que me faças saber nesse momento o teu caminho. Olha o que ele está falando aqui, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte, Deus, eu não sou um cara que ando contigo só por uma estação, só por um momento passageiro. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o teu caminho, entenda aqui. Eu quero conhecer a tua vontade. O meu anseio é saber o que o Senhor pensa sobre cada uma das coisas da minha vida. O meu anseio é conhecê-lo de modo a fazê-lo conhecido. O que eu mais desejo na minha vida é conhecer o teu caminho. É o que ele diz aqui, ó. Onde é que eu estou aqui? Versículo 13. Faça-me conhecer, faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Uau! Pasme. Pensa comigo aqui. Esse ache graça aos teus olhos não é apenas a graça que nós estamos acostumados a saber. Esse ache graça aos teus olhos é uma expressão que Deus usa, que tem a ver com uma realidade. Presta atenção nesse detalhe aqui. Veja que ache graça aos teus olhos só acontece depois do quê? Depois de que nós conhecemos o caminho. Agora a pergunta é, eu conheço o caminho, você conhece o caminho, vamos entender assim? Está resolvido e todos nós achamos graça diante dos olhos do Senhor? Será que essa é a realidade? Ou Deus está falando de conhecer o caminho? Como uma ideia não apenas mental, cognitiva, racional, uma coisa de mente, de decoração, de memorização de versículos bíblicos, não, mas de conhecer. Entenda como andar na vontade. E aí então o que acontece? Achamos graça aos olhos do Senhor. Você consegue entender o que eu estou falando ou está muito confuso? Amém. Eu espero que você ache graça diante dos olhos do Senhor. Não apenas porque Ele manifestou Jesus para a sua vida e você já respondeu ao amor de Deus entregando a sua vida para Cristo. Mas que você ache graça aos olhos do Senhor porque Ele te fez conhecer o seu caminho. Pastor, o que significa conhecer o caminho? Ah, querido, esse é um negócio que você não vai aprender em pregação, nem do melhor pregador da terra. Esse é um negócio que você só vai conhecer na intimidade com Deus. Ah, isso é maravilhoso. Isso faz com que aqueles que querem simplesmente desfrutar das melhores coisas sem nada buscar, eles vão ficar bravos comigo nesse momento. Mas eu preciso dizer isso. Cultos como esse, pregações como essa, pregações como todas, na verdade, são maravilhosas, nos enche de conhecimento, um nível de conhecimento do Senhor. Mas esse conhecimento aqui narrado, que é traduzido aqui na expressão de Moisés como conhecer o teu caminho, isso está exclusivo para um lugar chamado lugar secreto. Isso está vinculado a um tempo de intimidade com Deus. Isso não está vinculado a experiências coletivas e poderosas, como nós temos aqui, mas está vinculado à presença extraordinária que se manifesta no seu quarto, todos os dias que você fechar a porta do seu quarto e em secreto buscar o Pai que te vê e te responde lá. Esse é o chamado do Senhor para a sua vida.
Agora veja o que acontece. Perceba no versículo 14 o que ele diz. Depois de tudo isso, Deus fala: tá bom, ok, maravilha, a minha presença irá contigo. Deus de glória. Tem algo aqui de especial, queridos, que é mais do que texto, é mais do que semântica, é mais do que compreensão, é mais do que interpretação de um texto. Tem um negócio aqui que fez com que Deus mudasse de ideia mais uma vez. Primeiro Deus, no capítulo 32, vou destruir o povo. Moisés fala com ele: tá bom, não vou destruir mais. Capítulo 33, tá bom, não vou destruir, mas é o seguinte, eu não vou com vocês. Não vou. Aí Moisés conversa com Deus. Cara, o que é isso que acontece nesse relacionamento com Deus? Que no versículo 14 Deus fala assim: tá bom, a minha presença irá contigo. Que tem alguma coisa poderosa demais nisso. Tem alguma coisa poderosa demais. Continuando, diz ali: a minha presença será contigo e te darei descanso. Então lhes disse Moisés, agora perceba, olha cravada: se tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse. Isso é lacrar mesmo, né? Que nem diz muito hoje em dia, né? Não é uma lacrada aqui, ó. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Mas não é uma frase de efeito, não. Isso é uma declaração de fé das mais profundas. É alguém que está dizendo: papai, o senhor conhece meu coração, não estou falando da boca para fora. Eu estou dizendo aquilo que eu estou crendo de todo o meu coração. Se o senhor não for, eu não quero saber de leite, eu não quero saber de mel, eu não quero saber de matar Jebuseu, Eteu, Amorreu e Cananeu e tudo mais. Eu não quero saber de nada. Eu fico aqui. E se o senhor disser para mim que não vai me pensar mais nada na vida, eu fico aqui, esse lugar. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. É tudo que eu quero. É o que eu mais quero. É tudo que eu desejo. Deixa eu dizer para você o seguinte: ele tocou o coração de Deus. Então ele atraiu a presença de Deus? Não. Ele vai atrair agora o favor de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus. Entenda que nós estamos falando de Antigo Testamento, tá? Não é Novo Testamento. Essa experiência aqui de não vou, Deus não fala mais. Deus vai com você em qualquer lugar que você for. E mesmo se entrar em lugares errados, Ele vai estar lá para poder dizer para você: saia daqui correndo. Saia daqui porque esse lugar não tem nada a ver com você. Mas Ele vai estar lá. Essa experiência é Antigo Testamento. Aqui Ele atraiu a presença de Deus? Sim, aqui Ele atraiu a presença de Deus. Nós podemos fazer a mesma coisa? Não, não precisamos. Mas olha a continuidade do capítulo. Diz ali, ó: pois como se há de saber se achamos graça em teus olhos? Aí ele fala o seguinte, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça em meus olhos, eu te conheço pelo teu nome. Então ele falou o seguinte, ó, 18 é demais. Vamos de novo, porque isso aqui é importante. Vamos lá. Eu gosto dessa lógica. Vou matar esse povo. Não matar não, Deus, pelo amor do Senhor mesmo. Esse povo é meu, é teu. O que os outros povos vão pensar? Os outros povos vão dizer que como que esse Deus de Israel existe e é bom, se Ele entrega eles à morte no deserto? Como? Aí Deus fala: tá bom, não vou matar. Não vou matar mais não. Não vou matar não. Aí Deus fala: é o seguinte, eu não vou. Vocês vão ser abençoados, eu não vou. Aí ele fala assim: não, eu quero tua presença. Se eu achei graça aos teus olhos, se o Senhor me olhou de modo diferente, por favor, não faça isso. Não me faça subir desse lugar se tua presença não for comigo. Beleza. Agora ele vai para um terceiro tema. O que ele pede? Versículo 18. Rogo-te. Versículo 18, é isso mesmo? É. Rogo-te que me mostres His glory. A tua glória é diferente. É diferente. Você está conseguindo entender? Clamor pelo povo. Quero tua presença mais que tudo. Já que eu tenho a tua presença, vai, me mostra a tua glória. Mas ele não queria glória.
Ele não falou que ele não queria glória, ele falou que ele queria a presença mais que a glória. Ele não falou que eu não quero ser abençoado, não quero ver a glória do Senhor se manifestar, não. Eu quero, mas se eu preciso escolher entre uma e outra, eu escolho o Senhor. Se eu preciso escolher entre ter uma bênção momentânea e viver eternamente afastado do Senhor, eu quero o Senhor sem bênção nenhuma. Só quero o Senhor. Posso morrer pobre e doente, mas eu quero o Senhor. E vou entrar pela eternidade com o corpo glorificado e rico. Aleluia. Mas para mim tá bom. Mas já que tem a tua presença, já que o Senhor falou que vai, então não só vai, me deixa ver a tua glória. Me deixa ver a manifestação do Senhor. O que o Senhor pode, o que o Senhor faz. Não apenas algo que a teoria me diz, eu quero a manifestação, eu quero a prática do Senhor em ação. Eu quero ver o poder do Senhor se manifestar. E aí o que Deus fala para ele? Isso é coisa de amigo, irmãos. Essa pregação aqui é coisa de amigo, tá? É coisa de louco. Pessoas que não vivem de acordo com essa terra. Deus olha para ele e fala, onde é que está aqui? Tá bom. Versículo 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E Deus faz o que para ele? Fala assim, olha, se eu mostrar minha glória para você completa, você morre fulminado, minha glória vai te destruir, mas você vai me ver passando com a glória, você vai me ver pelo buraco de uma fenda, de uma rocha, na fenda da rocha, na fenda da penha, você vai ver a minha glória passar por você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido? Eu espero que sim. Eu espero que até esse momento da pregação você já tenha entendido que ter a presença de Deus para a salvação é uma garantia do Senhor em nossa vida. Mas o Senhor quer nos levar a nós vivermos experiências com Ele, aonde a sua presença extraordinária se manifesta, aonde o extraordinário dele acontece em nossa vida. E isso acontece em função de busca, quebrantamento, de entrega. E o princípio de Deus para isso é coração compungido, coração contrito, jamais desprezarei, jamais desprezarei. Coração compungido, coração contrito, jamais desprezarei. A palavra do Senhor para a sua vida nessa noite é que na vida de um crente, o quebrantamento é relevante sim. Na vida de um crente, a sua vontade expressada a Deus é importante sim. Na vida de um crente, a resposta que você dá ao que Deus está investindo na sua vida é extremamente importante sim. Por quê? Porque através disso, Ele manifesta a glória do Senhor sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre os seus discípulos, sobre a sua célula, sobre essa igreja, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar por essa palavra, orar por aquilo que Deus falou no nosso coração nessa noite.